Vamos lá. A gente vai falar hoje de um sinal e de uma manobra, ok? A manobra, a gente vai chamar ela de manobra abdomino-jugular, e de um sinal, que a gente chama de sinal de Kussmaul. Vamos falar primeiro da manobra abdômeno-jugular. Vocês vão ver ela como manobra abdômeno-jugular ou teste abdômeno-jugular, mas ela é classicamente conhecida como refluxo hepato-jugular. A manobra, ela é basicamente o seguinte: você vai fazer jugular, fazer um cavo aqui, átrio direito, ventrículo direito. Olha só. O examinador, ele vai fazer uma pressão firme e continuada aqui sobre o mesoabdômen, vamos dizer assim. Você pode pressionar aqui centralmente, usar a cicatriz umbilical como uma referência. Você pressiona firme, continuadamente. Eu tenho que ter uma compressão de pelo menos 10 segundos. E aí, quando eu faço essa pressão firme continuada, eu vou perceber aqui um aumento da pressão venosa central. Esse aumento de pressão venosa central ela é percebido através da medida que a gente já comentou na aula passada sobre a pressão venosa jugular. Você vai ver então a jugular ficar mais túrgida e o máximo de pressão ela começa a ficar mais cheia e o máximo de pulsação venosa começa a ficar cada vez mais alto. Então você tem um aumento de pressão venosa central. Você vai ter então um teste, um refluxo hepato-jugular, uma manobra abdômeno-jugular positiva, quando esse aumento de pressão venosa central ela é maior do que 4 centímetros de água, e esse aumento de pressão ele dure pelo menos 10 segundos. Ok? Então, compressão firme continuada sob o umbigo aqui no meio do abdômen por pelo menos 10 segundos vai levar a um aumento da pressão venosa central mais de 4 centímetros e durando pelo menos 10 segundos. Por que eu estou falando isso? Uma pessoa normal pode ocorrer um aumento de pressão venosa central quando você realiza essa manobra. Mesmo que você perceba o aumento de pressão venosa central em uma pessoa normal, vou deixar anotado, em uma pessoa normal, esse aumento de PVC é breve e menor do que 4 centímetros. Breve e menos intenso. Então, ok? Num paciente com ICC, por exemplo, esse aumento vai ser maior e mais duradouro. Ok? Antigamente, a manobra era feita aqui, sobre o fígado, tá? Perceberam que tanto sobre o fígado quanto sobre o meio do abdômen é igualmente possível de se fazer, mas tem uma diferença.
Quando você faz sobre o fígado, o que acontece é o seguinte: você vai fazer isso muitas vezes para avaliar um paciente dispneico que você está imaginando que ele tem CC. Geralmente, quando ele tem uma insuficiência de ventrículo direito, o fígado vai estar crescido e vai estar congesto. Esse fígado vai estar congesto. E um fígado congesto, em geral, é sensível à dor. Então, esse procedimento acaba sendo muito doloroso e desconfortável para o paciente. Então, você prefira fazer a manobra abdômeno-jugular do que a hepato-jugular. Ok? Bom, por que isso acontece? Então, qual é o mecanismo fisiopatológico da manobra? O mecanismo fisiopatológico tem a ver com aumento do retorno venoso. Quando você pressiona firme e continuadamente sobre o abdômen, você vai deslocar o sangue do sistema venoso esplânico, esse sangue que está aqui no sistema venoso visceral. Você vai forçar a ele retornar ao coração direito. Então, você acaba provocando um aumento do retorno venoso. Simplesmente deslocando esse valor. Isso acontece no paciente normal e no paciente com ICC. A diferença é que em um paciente com ICC ou corpo pulmonar ou hipervolêmico por algum outro motivo, ou com infarto de VD, ele geralmente vai ter aqui um ventrículo direito que não consegue acomodar esse volume aumentado. Num coração normal, esse aumento de retorno venoso, o VD consegue receber muito bem, consegue mandar sem repercussão clínica nenhuma. No caso, no paciente com ICC, esse retorno venoso vai tentar passar por um VD que não consegue acomodar esse volume, e aí você vai ter, então, aqui, esse aumento da pressão venosa central. Ok? Isso provavelmente se dá porque em pacientes com insuficiência cardíaca, devido em parte, e aí a gente não vai falar especificamente da fisiopatologia, mas em parte por causa do edema periférico e em parte por causa de hiperestimulação simpática, o sistema venoso periférico de extremidades vai estar constricto. E então, se essa veia do sistema venoso periférico está constricta, ela tem menos complacência. Então, esse volume de sangue que era para estar distribuído igualmente, tanto no sistema venoso periférico quanto central, vai estar mais no central. Então, em geral, ele já tem um aumento de volume central no sistema venoso central. Então, já tem um aumento de pressão venosa central. Então, qualquer alteração no volume vai aumentar isso grandemente. A gente sabe disso porque quando um paciente normalmente está internado e pega soro, imagina, você vai receber 2 litros de soro através de uma veia periférica e você não faz insuficiência cardíaca, você não fica com falta de ar, não faz congestão. Num paciente com insuficiência cardíaca, isso vai acontecer. Porque ele já está num estado de pressão venosa central mais aumentada. Quando você coloca um acesso venoso periférico e joga soro, você vai aumentar o volume, vai aumentar o retorno venoso, vai aumentar os sinais da insuficiência cardíaca aqui relacionada, ok? Então, a manobra do refluxo hepatojugular, assim como a estimativa da pressão venosa jugular, tem a ver com a saúde do coração como um todo. Então, em geral, tem uma utilidade, a manobra abdômeno-jugular tem uma utilidade na avaliação de pacientes dispneicos chegando na emergência, por exemplo. Um paciente dispneico que tem uma manobra abdômeno-jugular positiva, provavelmente ele tem algum grau de insuficiência cardíaca, de VD e de IVE. Ok? E o outro coisa que a gente vai falar é o sinal de Kussmaul. Sinal de Kussmaul. Eu poderia ter começado a falar especificamente dele porque tem uma relação um pouco próxima com um pulso paradoxal, mas de qualquer forma a gente vai falar agora. É o seguinte: o sinal de Kussmaul é o aumento da PVC, que você vai ver esse aumento da PVC paradoxal durante
a inspiração. Você inspira, a PVC sobe. Então, inspecionando no Kussmaul, você vai lá ver no pescoço do cara, a jugular fica túrgida e a pressão, a pulsação venosa central sobe. Ok? Então, quando você observa o aumento da pressão venosa central, paradoxalmente, esse aumento paradoxal, durante a inspiração, a gente chama de sinal de Kussmaul. Ele é classicamente descrito como sinal de pericardite constrictiva. Ok? É classicamente um sinal de pericardite constrictiva, mas não só. Também eu vou encontrar ela na ICC, no infarto de VD e na embolia pulmonar. Se você observar, o sinal de Kussmaul é, de certa forma, uma manobra abdômino-jugular. Porque é o seguinte: quando você inspira, você joga, vou pintar o diafragma aqui, você joga o diafragma sob as vísceras abdominais, ok? Então você pressiona, você faz a mesma pressão aqui através do diafragma. Você pressiona as vísceras abdominais, aumenta o retorno venoso. Esse retorno venoso, ele não vai conseguir ser recebido pelo VD, porque o VD está limitado. No caso da pericardite constrictiva, você vai ter um coração dentro de um saco pericárdico que impede a expansão normal do coração. Então, como o VD não expande direito, ele não consegue receber esse aumento de retorno venoso que vem daqui. E aí aumenta a pressão venosa central e você consegue observar, então, aumento da turgência jugular enquanto o paciente inspira. Ok? Tanto o sinal de Kussmaul, quanto a manobra abdômeno-jugular, quanto a estimativa de pressão venosa jugular estão relacionados ao sistema venoso, estão relacionados mais intimamente ao coração direito, ao átrio direito, ao ventrículo direito, mas todas elas estão envolvidas na avaliação da função cardíaca e, de certa forma, estão relacionados à avaliação de insuficiência cardíaca congestiva. Certo? Hoje é isso. Depois a gente tem mais.